Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essas atividades preparatórias da Jornada Brasileira, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Hoje contamos com duas colegas, acho que já estou há tanto tempo que eu fui colega das duas, uma no CEAP e outra na formação. Então, eu quero apresentar as pessoas que vocês, acredito, todos já conhecem. A Vera Maria Romrich. Tá bom? Tu viu só? Pereira de Mello. Ela é psicanalista, membro titular, com função didática na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. É psicanalista de crianças e adolescentes pela IPA. Membro fundador do IEP, coordenadora da Comissão de Infância e Adolescência da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ex-coordenadora. Bom, e a Ângela Piva, psicanalista, membro de DATA, analista de crianças e adolescentes, casais e família, diretora-geral do Instituto Contemporâneo de Psicanálise, coordenadora da Comissão de Infância e Adolescência e escritora. Bom, eu vou passar a palavra antes para a Cláudia Alperin, que vai fazer alguns comentários, convidando e estimulando vocês, aqueles que ainda não se inscreveram, que corram, as vagas estão se limitando e queremos que vocês estejam presentes aqui com a gente. Cláudia. Então, só para cá. Só para relembrar todo mundo a nossa jornada Adições e Dependências, Reflexões e Transformações, vai ser no dia 31 de agosto até o dia 2 de setembro, um evento híbrido que será no Hotel Hilton, e nós contamos com a participação de vários convidados, a Cláudia Spadazzi, que é da Itália, o Mark Soms, da África do Sul, o Norberto Maruco, da Argentina, o José Alberto Zuzman, do Rio de Janeiro, e o Décio Gurfinkel, que é de São Paulo. Essa jornada a gente começou a planejar já faz um tempo, e quando a gente pensou no tema das adições, nos instigou muito justamente para pensar o que a psicanálise teria para contribuir para esse tema. E pensando em comportamentos aditivos, isso abriu um leque imenso de possibilidades, e nós iniciamos, desde março, com essa pré-jornada. Em março, a Ana Paula Terra Machado e o Celso Alperin. Em maio, a Cristina Lindemeyer e a Silvia Skovronski. E em junho, a Elisa Cardoso Azevedo e a Viviane Amaro da Silveira vêm trabalhando esse tema de uma maneira muito rica, que só nos estimula a participar da jornada e a contar que vai ser uma jornada que vai ser um evento transformador para a gente pensar esse tema das adições. E hoje eu estava me lembrando de um comentário que o Celso fez, citando um autor, e me lembrei do tema de hoje, porque ele comentou que o oposto da adição não é a abstinência, e sim a conexão. E aí me lembrei que tem muito a ver também com o nosso assunto de hoje. Bom, eu preciso avisar que foi prorrogada a inscrição para parcelar em 2 vezes até o dia 30 de julho, né? Também a apresentar temas livres até o dia 30 de julho e também trabalho para concorrer ao prêmio. Então, nós prorrogamos até o final de julho para as inscrições, temas livres e o trabalho para concorrer ao prêmio. Então, muito obrigada. Bom, então, eu passo a palavra para a Vera, que vamos começar os nossos pensamentos psicanalíticos.
Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui, né, participando dessa atividade. Quero agradecer à Comissão Científica, né, ao convite que foi feito e parabenizar um movimento que a gente já está percebendo de grande, né, intenso em termos de evidência da nossa jornada. Bom, em primeiro lugar, né, o tema vínculos e adições. O que caracteriza um comportamento aditivo? Talvez a primeira coisa que me vem à mente seja o fato de que este marca uma dificuldade de separar-se, seja de um objeto, de uma pessoa ou até mesmo de uma droga. Lembremos-nos da capacidade de estar só, conceito trazido por Winnicott em 1959, do qual ele nos fala de uma condição de estar só, mas sentindo-se acompanhado por alguém. Poderíamos pensar nessa capacidade tal como um estado mental, no qual evidencia-se a internalização de um bom objeto interno que pôde ser instalado, devido à disposição ou disponibilidade e constância dos objetos primários, condição esta que, em nossa cultura, cada vez está mais difícil de conquistar-se. Sensações como não posso ficar sem, desespero ao não ter, marcam a vulnerabilidade do sujeito nesse estado. Talvez isso nos aponte para a dualidade, de sentimentos de amor e de ódio presentes concomitantemente nesse tipo de relação. O nível de sofrimento é intenso, ao mesmo tempo em que o reconhecimento do nível de dependência do objeto parece ser impossível de ser admitido. Muitas das vezes, a condição para suportar esse sofrimento, resultante do fracasso da constituição desse bom objeto interno, é o entorpecimento, a narcotização, o desligamento do sujeito. Nas relações, frequentemente vemos situações abusivas e tóxicas, mas que o sujeito não pode ou não consegue desvencilhar-se. Moldavsky nos brinda com um conceito bastante interessante ao falar dos elementos tóxicos nas relações de casal e família. Ele aponta algumas características nesse tipo de relação, detectando uma certa esterilidade no vínculo, marcada pela dificuldade em estabelecer projetos em conjunto, permeada por situações em que o propósito é sabotar o projeto do outro partner. Assinala ele que neste tipo de vínculo, por vezes, as manifestações de sabotagem se dão de forma nebulosa, sorrateira, estabelecendo-se uma certa dificuldade em captar esses movimentos. Entretanto, por vezes, estas, por sorte, são percebidas através dos ritmos, frequências, que dão a dimensão de que algo não vai bem. Lembro-me de um casal que, ao encontrarem-se, bebiam e drogavam-se muito, numa situação frenética que os levava à exaustão, estabelecendo um clima entorpecido, mantendo uma relação em que chamava a atenção pela ausência de projetos comuns. O modo de vinculação nesses grupos, sejam casais ou famílias, em que a característica do vínculo é a de toxicidade, é a oscilação entre adesividade e desconexão. A adesividade teria como uma imagem de funcionamento a de um sanguessuga, onde a apropriação do outro é a lei, onde a lógica operante na família é de que não há para seus integrantes um lugar simbólico no exogrupo. O sujeito não tem outro significado além de um número. A percepção do outro na sua alteridade é inexistente.
Nessa lógica, o outro não é visto como outro. Observamos nesse tipo de funcionamento vincular, em que a alteridade não é a tônica, como sendo comum encontrarmos com certa frequência situações em que a ausência de portas nos quartos ou até câmeras em quartos de adolescentes são sentidas como naturais, demonstrando a inexistência de uma privacidade e intimidade. Podemos pensar que, nesse cenário, a geografia ambiental espelha uma geografia mental, onde não há possibilidade de constituírem-se espaços próprios, revelando-se um nível de toxicidade em que, muitas vezes, para serem suportados, há a utilização de álcool e de drogas como medidas usadas para aplacar. Nesse sentido, Moldavsky nos diz que, palavras dele, o álcool ou a droga constitui uma precária tentativa de erguer uma barreira anti-estímulo, que cobra, à sua vez, seu preço, já que a morte do aspecto vital se dá nesse processo. Então, para que se crie dita coraça, inclui o desaparecimento dos processos afetivos, os matizes de sentimento. Com isso, diz ele, quero dizer que no seio mesmo da ingesta como recurso empregado para a defesa, retoma logo isso que se pretende eliminar. Sabemos que as relações aditivas apresentam-se como tendo como ponto de fixação a etapa oral primária pré-ambivalente, conforme Abraham. Período em que o objeto primário pode alternar rapidamente na mente do sujeito sua posição, ora de objeto gratificador, para objeto abandonante. Importante pensarmos que o objeto primário tem, neste momento de total desamparo do sujeito, a função de funcionar como uma barreira anti-estímulo, como uma coraça, apaziguando as demandas pulsionais e dando-lhe contornos. As fantasias presentes neste momento de vida do bebê são de abocanhar o seio e tê-lo, o que lhe traz a sensação de tranquilidade e continuidade de ser. Nesse cenário, o sujeito, ao deparar-se com um objeto primário que seja vivenciado como abandonante, tenderá a acreditar que a violência do seu amor destruiu o objeto. Este padrão de relação em que a ligação libidinal é perpassada pela vivência de violência colorirá todas as relações afetivas desse sujeito. Moldavsky aponta ainda que este objeto primário decepcionante e a situação traumática decorrente deste desamparo vivenciado pelo sujeito marcará uma trajetória em termos de característica na construção de traços de caráter. Destaca ele que haveriam 3 traços marcantes, e aí ele destaca o cínico, o abúlico e o viscoso. Recorda ele que em Freud, no Ego e o Ídio de 1923, já Freud pontuava que o ego, ante forças que não consegue lidar, das quais não consegue fugir, se abandona, deixando-se morrer. Mas esse deixar-se morrer não significaria somente uma atitude passiva, mas sim uma atitude ativa para fragmentar os próprios recursos anímicos, que poderiam se opor a essa ideia. Poderíamos entender este processo como uma identificação com um objeto primário abandonante, vivenciado como um objeto que deseja a aniquilação do sujeito, tal qual um déspota louco. O processo viscoso do caráter estaria vinculado a esta fixação, a este personagem que só deseja a aniquilação do outro. Já o traço cínico seria percebido na tentativa do sujeito em dissolver os processos vitais
que emergiriam nos próprios processos anímicos, muito evidenciado em situações em que algum membro do grupo pretende iniciar um projeto no qual se diferencia do grupo e por isso é atacado. Na medida em que a individuação de algum elemento é vivenciada como risco do grupo se dissolver. E o traço de caráter abúlico ou apático, né, em que se daria nas situações em que o sujeito se entrega à inércia, apresentando uma desvitalização, uma falta de desejo, que, entretanto, não se caracterizaria como uma depressão. Este deixar-se morrer para Moldavsky teria como expressão no plano econômico um desinvestimento do ego pelo narcisismo e a autoconservação, o que marcaria o predomínio da ação da pulsão de morte. Encontramos por vezes em casais ou grupos familiares em que falha a coraça anti-estímulo, fracassando a função antitóxica, seja de modo temporário ou permanente. O surgimento entre os indivíduos de alianças extremamente tóxicas. Muitas vezes, o receptáculo dessa toxicidade passam a ser os filhos. E não é incomum encontrarmos expressões dessa toxicidade, seja em sintomas como transtornos de sono, convulsões, acidentes repetitivos, afecções psicossomáticas, sinalizando que há um transbordo de aspectos pulsionais, sem uma devida tramitação entre os indivíduos e a realidade. Na psicanálise vincular, nossa escuta está voltada para o processo que se instala no entre. Penso ser importante estarmos atentos à dinâmica que se dá nas relações entre os indivíduos dentro de um modelo tóxico, onde o outro é depositário de algo impossível de ser tramitado. Da mesma forma em que é importante estarmos atentos ao lugar em que o sujeito porta sintomas se coloca, solidarizando-se com aquele lugar, impedindo de desvencilhar-se deste aprisionamento e, por vezes, se deixando morrer. Nestes tipos de vínculos tóxicos, como já mencionado anteriormente, a adesividade e a desconexão são frequentes. Embora possam estar juntos, não há a percepção do outro como tendo a sua subjetividade. Existe uma falta de diferenciação entre os membros, os espaços e funções entre pais e filhos são confundidos e pouco delineados. Uma situação de separação do casal, por exemplo, pode ser vivenciada tendo em base o quanto vão ganhar ou perder em dinheiro ou modo de vida, privações de viagem. Em nenhum momento são expressos sentimentos ou pensamentos relativos à perda de projetos de vida em comum que foram interrompidos. Pode-se observar no discurso entre os membros do casal ou família manifestações de um processo tóxico dos vínculos, onde há primazia de um modo catártico, de descarga, sem o uso do pensamento e da reflexão. O propósito nessas situações passa a ser a descarga de um quanto de excitação, expulsando esses conteúdos sem a capacidade de mediá-los pelo pensamento, impossibilitando uma condição de escuta e de encontro para uma transformação. Ao contrário, o que se dá em virtude desta dificuldade de metabolização é uma descarga via corpo, por meio das questões somáticas ou por acidentes, ou ainda por violência como um modo de vinculação familiar. Como sabemos, a literatura, as artes, têm a capacidade de expressar com maestria muitas situações. Eu vou trazer agora um trailer de um filme, tá, que ilustra de forma cômica esta característica de um vínculo tóxico. O nome do filme é Guerra dos Roses, é um filme da década de 90, tá?
Ele foi protagonizado pela Kathleen Turner e o Michael Douglas e teve a direção do Danny DeVito, que faz um papel de um advogado. Então, trata-se de um casal que após 18 anos de vida em comum, decide se separar e acabam entrando em uma grande disputa pela mansão que moravam. Bom, eu não consegui a legenda deste vídeo, tá? Então, ele está em inglês, mas eu acho que não precisa nem diálogo, porque só pela intensidade emocional que é mostrada pelas expressões dos atores, a gente consegue perceber a evolução ou involução daquela relação. Eu vou pedir para a Micaela, então, colocar o vídeo, tá, Mica? E aí finalizo a minha apresentação e depois a Ângela fala e depois a gente vai para discutir. Day of my whole life. This is the story we're going to tell our grandchildren. Barbara and Oliver Rose. Wait a minute, wait, what's your name? Barbara! They met great. I love rain. God, I love it too. They agreed on that. Are you happy? I'm more than happy. I'm married. This house is so beautiful. And we live here. House, car, boy, girl, puppy, kitty. The poor bastards never had a chance. Your crystal is lovely. Baccarat. I didn't know anything about this before I met Oliver. My mother bought her glasses at the A&P, you know, the kind with the raised... It always starts with the little things. And that phony laugh. Okay, all right, maybe overdid it. Let me have it. If love is blind, Now I got you. marriage is like having a stroke. When I watch you eat, when I look at you lately, I just want to smash your face in. Smash my face. I want a divorce. You can't have one. When a couple starts keeping score, there is no winning. It's only degrees of losing. I am the one who found this house. I bought everything in it. With my money. It's a lot easier to spend than it is to make it, honey bun. You might not have made it if not for me, sweet cakes. Never underestimate her as an adversary. Don't even talk to her, bitch. Come. Filth. The yellow areas are mine. The red areas are hers. This seems rational to you both? I got more square footage. These people are going to hurt each other. Get out of the car, hon. And when trouble begins, it comes at you from directions you'd never expect. We haven't passed any point of no return. I have. Oh, I'm sorry. I thought you were Barbara. Michael Douglas, Nobody who makes pate this good can be all bad. Kathleen Turner, That depends on what the pate is made of. and Danny DeVito. Sounds like a fairy tale, doesn't it? The War of the Roses, directed by Danny DeVito. Coming this Christmas. Obrigada, Micaela. Bom, como é um filme antigo, dá para dar o spoiler do final. Eles explodem a casa, né? Então é uma violência que vai crescendo e o objetivo é destruir o outro, tá? Então, era isso. Quero agradecer também muito o convite por estar aqui, participar deste grande evento que vai ser essa jornada, junto com a minha parceira aí do Núcleo de Vínculos já há muitos anos. Eu para abertura, também vou me inspirar nos poetas e artistas. Eu vou passar a palavra para o Ariano Suassuna. Vai lá, Micaela. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito,
criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Bueno, essa introdução me pareceu muito sensível para poder introduzir a minha proposta, que é refletir sobre o sintoma adições em suas diferentes apresentações desde uma perspectiva vincular, mas com um olhar particular sobre a recusa do luto e seus efeitos através das gerações. Afinal, quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? As diferentes produções de sintomas apresentadas pelos membros de uma família merecem ser pensadas através e a partir do seu duplo estatuto, desde cada sujeito singular e desde o conjunto. As doenças inconscientes realizam a função de ignorância que se liga ao sintoma, à medida que atende às exigências intrínsecas do sujeito e às exigências para a manutenção de determinadas modalidades vinculares. Isso se refere também a situações em que o sofrimento, a patologia e a organização psíquica do sujeito não podem ser compreendidas, nem ser trabalhadas e aliviados sem compreender-se e articular-se com a função e o valor que adquiriram para os outros sujeitos do grupo. Formar uma aliança é um processo através do qual duas ou mais pessoas ligam-se entre si para realizar um objetivo específico, tendo com base interesses comuns e compromisso mútuo. Do ponto de vista psicanalítico, o estabelecimento de alianças baseia-se em processos específicos, diferentes dos que organizam as alianças pelas quais se interessam o direito, a antropologia, a filosofia. Elas produzem os seus efeitos para além dos sujeitos, do momento e das circunstâncias que as gestaram. Constituem também o agente e a matéria da transmissão da vida psíquica entre as gerações. Algumas são repetidamente reproduzidas, outras são rompidas e modificadas. Tais alianças promovem também uma forma de relacionar-se nos vínculos. Sua ruptura implica desestabilização do grupo e desestabilização intrapsíquica dos sujeitos, justamente por seu caráter bifásico. Atende às prerrogativas do conjunto e atende às necessidades particulares de cada um. Sua principal característica tem a ver com o fato de serem uma das formas de produção de inconsciente reprimido e de inconsciente não reprimido. Não se trata aqui meramente de uma acomodação, de um processo de acomodação entre os sujeitos, mas de uma aliança que gera novos e diferentes processos de formação e funcionamento do inconsciente de cada membro deste vínculo. A formação de alianças mobiliza também os processos identificatórios, comuns, mútuos e compartilhados. Ou seja, o sujeito identifica no outro aquilo que pode servir a seus interesses. Justamente sobre esta base, identificam-se esses traços comuns que se imbricam e tornam-se inconscientes e incognoscíveis para os sujeitos do vínculo. Tema esse tão bem trabalhado por René Caillas. A noção de aliança inconsciente, então, abre espaço para tratar das modalidades de defesa e para poder se falar de correpressão, de codesmentida, de conegação, e para que se pensem as correlações entre a renegação de um, a alucinação do outro, entre o rechaço de um e determinado sintoma do outro. Hoje sabemos que algumas formações do inconsciente são expulsas, projetadas, exportadas por um sujeito para outro lugar psíquico, ou seja,
a psíquica de outro ou de vários outros que estão ligados por um laço geracional. Spivak propõe a ideia que considero muito pertinente de que no funcionamento vincular, as alianças inconscientes dão conta dos processos de repetição, aí residindo o caráter determinista da produção conjunta. Lembra que a dinâmica da repetição não funciona da mesma maneira no vínculo e no psiquismo, nem joga o papel inconsciente dominante descrito por Freud. A relação entre os funcionamentos vinculares com a repetição é complexa, pois em toda dinâmica vincular se estabelece um conflito entre a inércia, que tende à repetição, e o acontecimento, a imprevisibilidade, que surge por fora da lógica dominante e pode gerar outros tipos de funcionamento e de produção de sentido. É interessante lembrar que, para Caes, as alianças inconscientes são condição para armar vínculos e remetem a seus aspectos comuns e compartilhados. Para Berenstein e Puget, o trabalho de vínculo inicia onde a aliança finaliza, pois é daí que se pode criar algo novo. Entendo que, de forma paradoxal, as alianças promovem uma ligação, mas também dão conta de uma zona de conforto, pois se o trabalho de vínculo começa quando há diferença, desacordo, diferença radical, ele tem início quando o trabalho de construir alianças se finaliza. Para mim, o paradoxo talvez seja pensar a aliança como forma de ligação e também como obstáculo ao trabalho vincular. Muitos autores têm trabalhado sobre os processos de negação de luto em uma família e sua manutenção por um pacto que sela uma comunidade de negação. Eu vou citar brevemente os mais representativos, e começando na década de 70, os psicanalistas franceses Abraham e Torok, frente aos impasses surgidos nos processos analíticos de determinados pacientes, propõem uma teoria original sobre a doença do luto e a formação de uma cripta no seio do ego como decorrência da recusa em fazer o trabalho de elaboração da perda. A originalidade deste trabalho está em propor uma teoria da transmissão em torno de uma concepção que retoma o conceito da introjeção e do símbolo. Sabemos que a metabolização da perda é necessária para que o processo de introjeção se efetive. Quando esta falha, a desmetaforização e a objetivação paralisam o objeto mais próximo da coisa corporal e assim evitam o reconhecimento subjetivo da experiência da perda. Nesses casos, então, ao invés da introjeção, a inclusão passa a ser o mecanismo utilizado. O sujeito apenas incorpora, apenas come, apenas bebe, apenas usa droga. Corpora não como objeto, mas como coisa, pois a relação confunde-se com o objeto que a representa. O modelo da incorporação tem origem na forma arcaica de ingestão, sendo que este mecanismo está na origem de múltiplas repetições. Não podemos falar de adição sem compulsão à repetição. O processo de incorporação é resultante de uma rejeição radical da perda. Quando todas as palavras que não puderam ser ditas, todas as cenas que não puderam ser lembradas, todas as lágrimas não choradas são engolidas, assim como o traumatismo que gerou a perda, um luto indizível instala no interior do sujeito uma sepultura secreta nas palavras sábias, profundas e inspiradas de Abraham, que foi quem abriu esse espaço para se pensar. Em um nível tópico, tal situação resulta numa configuração psíquica denominada cripta. Nesta tópica, o símbolo psíquico é fragmentado.
Não há cripta que não tenha sido precedida, e aqui é um outro elemento de recusa do luto, por um segredo partilhado, por um segredo que previamente fragmentou a tópica. No entanto, para que se forme uma cripta, é preciso que o segredo tenha sido responsabilidade de alguém que se encontre para o sujeito em lugar de ideal. Então, aqui nós temos a recusa do luto e a dificuldade de processamento dos ideais. A inclusão ou recalcamento conservador diz respeito a uma forma de proteger o recalcamento constitutivo, que pode se romper caso a revelação do segredo se efetive. A cripta ou furna, sendo o lugar do segredo, tem a particularidade de não poder ser expressa em palavras, mas é composta de palavras. Palavras que são congeladas, enterradas e preservadas vivas. As falas, as cenas, os afetos serão, de novo, incorporados e serão conservados na zona clivada do ego e desde a cripta imaginária, as palavras enterradas não deixam de causar um efeito sobre o sujeito numa ação subversiva. O funcionamento psíquico de uma criança em contato com um pai portador de uma cripta fica afetado pelo efeito de um fantasma. Este filho enfrentará o silêncio seletivo sobre tudo que de alguma maneira se aproxima do segredo encriptado e do luto recusado. Tal situação implicará numa falha do psiquismo. O que era indizível para os pais se torna, então, inominável para os filhos. As imagens formadas pela criança, em ligação com esse segredo indizível para o progenitor, têm uma dupla origem. Por um lado, se trata de imagens de objeto ou de situações que a criança percebeu como suscetível de mobilizar a angústia do progenitor, de forma repetitiva e particularmente intensa. E, por outro lado, se trata de imagens que a criança construiu a partir de palavras ou de fragmentos de palavras que sentiu investida de uma forte carga emotiva no discurso dos pais e dos quais não existe nenhuma explicação. Tal criação de compreender as dificuldades psíquicas destes leva a bastante sofrimento. E os filhos de pais portadores de criptas podem desenvolver dificuldades de pensamento, temores imotivados, quadros fóbicos e obsessivos graves, além de transtornos de aprendizagem. Quando o trabalho do fantasma intervém na segunda geração, a situação é mais complexa, pois o que já era inomeável para os pais resultará impensável para os descendentes. Nos cruzamos aí com angústia sem nome e com sintomas corporais bizarros. Porém, a gravidade dos transtornos poderá ser maior quando existe um fantasma dos dois pais. O filho capturado por esta configuração pode desenvolver sintomas aparentemente desprovidos de todo sentido, delírios, alucinações, adições e alcoolismo, transtornos psicossomáticos. Autores como Hachette Seron e Harry, para citar alguns, apontaram também a relação entre luto patológico e a toxicomania, com uma tentativa ineficaz de autocura de uma cripta e de o efeito de um fantasma. O luto negado por um pai não fica somente congelado. Ele também se imiscui segundo diversas modalidades: expulsão, injeção, depósito na psique da criança e em todo o grupo familiar. Estes processos são uma forma de ações tóxicas, decorrentes de traumas e de dívidas insolúveis. Aproveitando o cinema também, hoje também é noite de cinema, eu vou me valer de alguns fragmentos da série This Is Us. Esta série foi uma série
premiada, uma norte-americana, que ela teve muito sucesso de público, por ser uma narrativa de uma família no seu cotidiano, e justamente por isso de fácil identificação. De forma muito original, a narrativa se dá no tempo da memória, na sobreposição dos tempos de forma não linear, como uma cadeia associativa. As gerações se comunicam de muitas maneiras. Textos, projetos, ideais e também pelos seus sintomas. Jack e Rebecca Pearson formam um casal apaixonado e apaixonante. Um ideal a ser atingido pelos 3 filhos, Kevin, Katie e Randall, da Big Three. Eu vou pedir então para botar o primeiro fragmento. Foi muito difícil selecionar. Rebecca's vitals are good. She's going to be asleep for a little while, but she's doing fine, and we're monitoring her closely. Okay. We lost the 3rd baby, Jack. I'm very sorry. The 2nd baby is a girl, very strong. The 3rd baby was a little boy, but the umbilical cord was cutting off his oxygen. He was stillborn. Nothing anybody could have done. I'm sorry. I'm not processing anything. My wife is fine. And she'll be awake pretty soon. You have 2 beautiful, healthy children, Jack. Boy and a girl. But we did lose the 3rd child. I need to be with my wife. And you will be. But she needs to sleep now. But soon. You just sit down. Sit. Okay if I try and say something meaningful? Yeah. I lost my wife last year. Cancer. It's the reason I still work so much at my age. Just trying to pass the time. We were married 53 years. 5 children, 11 grandkids. But we lost our very first child during the delivery. The reason I went into this field, truth be told, I have spent 5 decades delivering babies, more babies than I can count. But there is not a single day that goes by that I don't think of the child I lost. And I'm an old man now. Which one's yours? Those 2. Congrats. Twins. Wow. How about you? Which one's yours? None of them, actually. Strangest damn thing. Someone left a newborn at my fire station. I didn't know what to do, so I brought him here. Life's strange. Congratulations. Thank you. Então, nós temos um momento. Pode desligar. O nascimento dos trigêmeos e a morte de um dos filhos, com um momento de vida e de ganho e de perda, né? Que por diferentes razões também é um marcador para esse casal do processo de luto congelado. Porque se inicia ali também uma história de segredos,
um luto tamponado, né? Porque um filho de substituição, que também traz a marca do abandono, e que tem uma história de que a mãe morreu por overdose, e que o pai também era adicto. E o primeiro segredo vai se desdobrando na trama, né? Peço desculpa pelo spoiler, mas é um convite a assistirem, né? A gente vai vendo ao longo da trama o não espaço que a Rebeca tem para chorar a perda do seu bebê. E a imposição de um modelo de ideal que vai ficar tudo bem. Então a Rebeca já, de alguma maneira, se obriga a abrir uma cripta, colocar isso dentro da cripta e o segredo de que ela sabia quem era o pai do Randall. Isso, de alguma maneira, assombra o Randall por toda a vida. E ele vai atrás da sua história. Por razões de tempo, eu não vou puxar este fio. Estou só nomeando, né, a cripta da Roberta. Para também dizer de que a cripta do Jack já estava bem, né? Eles se encontraram depois que ele voltou da guerra do Vietnã. Tinha muita coisa na cripta dele. Eu selecionei outra cena já, que aí já é a passagem das gerações e o efeito do luto congelado dos trigêmeos, que padeciam de sintomas graves: alcoolismo, Kevin, obesidade mórbida, Kate, e o Randall, transtorno de ansiedade, pânico paralisante. Então vamos lá ver. Isto não se fala. Our dad died, and it's very sad, okay? Previously on This Is Us. Come on, Kev. You never talk about it. Well, you know, because I don't want to wallow in sadness about it. Okay, there's a difference between wallowing and actually having a normal conversation about it. I wasn't good at football, Toby. I was great. This house, I was hoping we could get one more refill on the prescription, but I don't know why it's that big of a deal. Kevin, you're spiraling. What's going on? This isn't you. When I dream of our future together, Sophie, it's a nightmare. Taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, but tell me, where do the children play? Essa cena introduz um outro tema, que muitos autores também sustentam, que o negativo, a comunidade da negação, as comunidades de recusa, desmentida, só podem ser reconhecidas num dispositivo mais de dois. Ele é muito mais facilmente reconhecido num dispositivo conjunto. Isso aparece claro nessa sessão. Tanto pode falar, mas não se pode falar. E como existe essa aliança do grupo para que se mantenha desmentido. E o porta-sintoma no lugar de porta-sintoma. Então, justamente, né, o que a psicanálise pode contribuir? É a possibilidade de se ampliar. A forma de olhar os sintomas desde essa dupla via, como produção do sujeito, mas também dentro dessa ótica, né, de aliança inconsciente e de produção de conjunto. E pensar também que os dispositivos conjuntos, os de
dispositivos vinculares são os que oferecem melhores condições, tá? Para aparecimento negativo, o deslocamento da repetição, que não quer dizer que seja fácil de trabalhar, mas que, inegavelmente, a gente precisa ampliar nossa escuta. O Abraham, no livro dele, pergunta assim, como é que a gente vai identificar um fantasma no discurso do paciente, ou o efeito do fantasma? Ele diz, primeiro, tem que se levantar a hipótese que possa existir criptas e fantasmas para se poder escutar alguma coisa. Segundo, os autores que seguiram ele, se pode também pensar num dispositivo vincular que capta de forma mais rápida, mais intensa, mais eficiente, tá? e que põe em marcha um trabalho de vínculo. Se eu tiver chance de botar a última cena, então vamos lá, que é uma cena depois da sessão de família. Obrigada. Bom, vamos abrir agora para todos poderem perguntar, esclarecer, comentar aquilo que todas essas brilhantes palavras causaram dentro de cada um de vocês, né? Eu me lembrei que quando eu fui no oftalmo, eu tinha já 5 graus. E o dia que eu saí de óculos, o mundo passou a ser muito mais colorido para mim, né? Porque a gente não se dá conta, quem tem miopia, o mundo, as cores são menos vivas, né? E eu passei mais ou menos uns 3 meses desenhando bonecos e eu pegava depois o lápis preto e marcava o contorno de cada coisa que eu desenhava, né? Então, mas começando com alguma contribuição, né? Eu estava pensando no estabelecimento do simbólico e acho que esse tema, né, aliás, das adições, da dependência, remete ao tema principal, acho que da psicanálise contemporânea, que é aquilo que se chama de clínica do vazio, né? E é a ausência do simbólico, né? Quer dizer, acho que tanto num trabalho quanto no outro apareceu essa questão. É preciso de 2 signos para se criar um terceiro, né? E isso que tu falasse, Angela, da cripta, a cripta é uma não representação psíquica, né? Porque de alguma forma ali não se liga a nada, né? E é preciso que... Existe um comportamento, me lembrei, existe um comportamento humano que é uma boa defesa contra o luto, que é o ataque à representação psíquica, né, inconsciente, né? Isso a gente às vezes vê em certas pessoas que elas viajam e não sentem saudade, mas depois quando elas voltam, elas têm a sensação de que a cidade mudou, que as coisas estão diferentes, porque o preço que elas pagam por não sentir saudade é destruir a representação, né? É criar uma cripta, vamos dizer, do lugar onde estavam, né? Então, seria um comentário para a gente começar a discutir. Queria agradecer vocês, porque eu gostei muito do que vocês falaram. E do que vocês mostraram também. O filme esse é maravilhoso. Na época, eu não soube entender, porque eu fui pensando que era uma comédia. E isso não era uma comédia, né? Porque até então, tanto o Michael Douglas como a Kate Turner fizeram 2 comédias muito legais, né? Então, foi um choque para mim. O meu filme é muito intenso. Tanto que eu nunca mais esqueci. Esse filme eu achei muito interessante, porque ele tem uma pegada cômica, né? Ele tem essas coisas são muito histriônicas, né?
mas ao mesmo tempo aparece toda a extrema destrutividade que uma relação como essa pode apresentar, né? Isso a gente vê em muitas situações de casais que às vezes ficam no litígio interminável, né? E que é uma forma de manter uma ligação via outra, né? Que não por um lado amoroso. Mas eu queria ouvir um pouco, pessoal, dúvidas, questões. O problema é que eu falo demais, desculpem. Mas eu me lembrei de um filme que, se vocês não viram, eu recomendo, se chama O Dia que Eu Não Nasci. Não sei se vocês viram. É uma alemã que está numa viagem para o Chile, porque ela vai competir numa prova de natação. E tem uma conexão em Buenos Aires. E ela perde o voo e fica ali esperando o próximo. E ela está sentada esperando o próximo voo e tem uma mulher argentina do lado com uma criança no colo. E essa mulher começa a cantar uma cantiga de ninar em espanhol. E ela se surpreende cantando essa música também. Ela entra em pânico, porque ela não sabia que sabia espanhol. Então ela resolve não viajar e buscar por que ela lembrava dessa cantiga, né? Então ela descobre que, na verdade, ela era uma criança argentina que foi adotada por um alemão durante o... Eu até anotei aqui uma coisa importante, né, que é a questão dos desaparecidos, remete a isso que vocês estão falando, né? E porque as famílias buscam freneticamente o encontro com o familiar desaparecido, né? Porque a necessidade do luto, né, e da perda para poder elaborar. E eu acho que no exemplo que tu traz, falta isso, né? Poder perder. Oi, se escuta? Eu queria... Me animei a falar agora quando escutei o César falando desse filme que é espetacular, e queria aproveitar para cumprimentar as duas colegas parceiras de tanto tempo do Núcleo de Vínculos, dois trabalhos excepcionais, emocionantes, da Vera e da Ângela, que nos brindaram com a sua experiência e a sua criatividade. Como o César falou desse filme, que é super recomendável também, além do This Is Us e da Guerra dos Roses, como as gurias trouxeram. E a Alicia Elizondo foi quem me apresentou esse filme, que se chama O Dia em que Não Nasci, e trouxe uma especial atenção para a questão da sensorialidade, porque, assim como o César estava descrevendo, é uma moça que, casualmente, por uma casualidade no aeroporto, ela descobre que o Arorominene era emocionante para ela, e era uma música que fez sentido, e ela conhecia não só o espanhol, mas a música. Então, a partir da sensorialidade, ela tem acesso a algo que era um segredo. Ela era adotada, na verdade, ela tinha sido raptada de sua mãe, que era uma desaparecida, né? Então, não era uma situação qualquer de uma adoção internacional. Era um rapto desses tantos que houveram durante o regime militar da Argentina. Então, eu queria, na verdade, cumprimentar as gurias e agradecer ao César pela lembrança desse aspecto e todo o que tem a ver com as adições, que nos remete também à questão da sensorialidade. Muito obrigada, Ângela e Vera, excelentes as duas colocações de vocês. De momento era isso.
Tá. Primeiro, né, gurias, colegas do grupo de vínculos, a gente, né, cada vez que pensa um pouco esse tema, a gente fica empolgada, né, de explorar mais. E vocês duas conseguiram ser muito criativas, né, no sentido de trazer as questões, assim, essenciais, eu acho, daquele básico que a gente mais queira transmitir para que os colegas possam, talvez, nos entender nessa linguagem que às vezes parece tão diferente, né, falar de vincularidade, uma coisa que é tão pertinente a nós humanos, né, os vínculos, né, mas que às vezes parece que a gente não exatamente para tentar traduzir como acho que vocês tentaram. Mas o que me fez pensar em falar também foi, as duas usaram filme para ilustrar, trouxeram poesias para ilustrar, porque eu tenho a impressão que justamente este é o desafio da psicanálise vincular, né, que a gente tenta traduzir, pôr em palavras, ou colocar no simbólico, como o César falou, algo que às vezes não é fácil da gente traduzir, da gente nomear, da gente explicitar. É esse o desafio apaixonante que a própria psicanálise nos traz sempre, né? Que é o desvendar aquilo ou traduzir algo que não parece possível. Mas os vínculos geralmente nos causam mais essa ideia do que a gente não percebe, a gente não enxerga algo que é tão forte, né, que nos toma tanto, né, sem que a gente saiba traduzir. E eu acho que a explicação dos filmes me pareceu por aí, para tentar pôr, nomeando isso de alguma forma. E a questão da adição, né, que nesse filme do This Is Us, principalmente, me parece que tu escolheu bem essa parte, né, Ângela, da repercussão toda familiar, em termos, assim, de uma história, né, não traduzida, e colocada num comportamento aditivo como o encontro de uma saída, como se tivesse encontrado uma possibilidade de pôr sentido em algo, né, que ao mesmo tempo amortece, né, porque as drogas ou as dependências são formas de expressão que de uma certa forma fecham a palavra. Não põe-se em palavras, se põe em ações, ou se põe em algo que, vamos dizer assim, adormece, né, pode adormecer, pode paralisar, né, para que não venha exatamente a palavra, talvez. Eu não sei, eu achei realmente que valeu muito a gente estar aqui hoje para assistir e pensar muito mais ainda, talvez, na jornada sobre esse tema. Então, muito obrigada, tá, gurias? Fico muito satisfeita de estar cada vez mais estudando esse tema. Eu queria aproveitar para chamar a atenção, porque quando a gente fala vincularidade, a gente está falando de dois tipos de trabalho psíquico e trabalho vincular. A gente só é um ser com. Então, quando a gente fala em criar palavras, enfim, mas a gente está falando em criar representações a partir de experiência. Mas eu quero chamar atenção para a necessidade de se pensar desde a possibilidade de se fazer esse trabalho de vínculo, porque só se cria também palavras, produção de sentido, desde uma relação. Eu acho o trabalho do Freud mais magistral o trabalho do luto. Mas ele se enriquece muito porque a gente também precisa do outro para fazer o trabalho do luto. E se o outro nos impossibilita de fazer isso. E isso, se a gente já teve uma perda, vai ficar ameaçado de ter outras perdas à medida que, se eu não tenho lugar para o meu luto, ou se o meu luto desestabiliza o outro, eu vou correr o risco de ter novas perdas. Então, no This Is Us, o que aparece, que se transmite a recusa do luto através das gerações. Eu acho muito interessante quando a terapeuta fala assim, mas
para a mãe, mas tu nunca falou para eles do alcoolismo do pai? Não vou borrar a memória dele. Tu nunca falou que eles podem ter o gene, hoje a gente sabe que tem uma questão genética de predisposição. Mas aqui está em jogo outro tipo de genética que se transmite também, que é um modo de defesa de negar os processos de luto. E o que não encaixa no modelo da perfeição, né? O Jack era alcoolista, o Kevin foi alcoolista. O Jack era alcoolista, o pai do Kevin. O pai do Jack era alcoolista, e lá pela segunda temporada a gente vê que o avô do Kevin era alcoolista também. Então nós temos uma compulsão à repetição de uma forma de lidar com o luto, produtor de violência, ou de um excesso que é a busca de uma perfeição, né, que é o outro lado da mesma moeda. Então, quando a gente tem sintomas tão sérios como adições, delírios, psicossomática, isso também é um indicador para a gente, né? Transtornos de angústia grave, transtornos obsessivos graves, isso também é indicador que a gente tem déficits importantes nessa dimensão de trabalho de vínculo. E para a gente poder, às vezes, ajudar os pacientes, a gente tem que pensar de que o dispositivo individual não seja suficiente. Uhum. Eu acho... Esse aqui está melhor, né? Eu acho que é fundamental isso que tu está trazendo, Ângela, porque fica colocado em cena a situação. E quando essas situações não podem ser faladas, elas têm um poder de toxicidade e de radioatividade ao longo das gerações que é enorme. Então, a condição de estar ao vivo e a cores ali com o grupo familiar, tu consegue perceber esse movimento se reproduzindo em cena, e com a condição do analista estar de testemunha ocular. Então, ele consegue pontuar, né? E aí é um caminho que se abre para poder trabalhar. Acho que tinha mais... Tem a Anne Marlis que pediu a palavra também. Pode falar, Anne. Bom, em primeiro lugar, né, gurias, muito bom ouvir vocês, né, vocês conseguem sempre deixar de uma forma muito clara esses conceitos e a importância, né, do trabalho vincular, então é muito, muito importante. Estava me lembrando desse filme, né, que o César trouxe, da moça que chega, então, no aeroporto ali em Buenos Aires e vai lembrar, né, da música essa. O título até em alemão, a tradução seria algo como essa música em mim, né? Como se tem uma coisa na pessoa que evoca, né? Mas a moça essa não é uma drogadita, ou seja, ela tinha marcas, né? Ela teve alguém que cantou para ela ninar o suficiente, mesmo tendo a história, né, do sequestro, tudo, que possibilitou, de alguma maneira, que essa inscrição estivesse dentro dela, a ponto dela ter recursos de chegar em Buenos Aires e seguir essa busca, desvendar a verdade. Ou seja, o enfrentamento com a dor psíquica, que é o oposto, né, do mecanismo da drogadição, né, que pode ser luto, como pode ser alguma coisa que é excessivo em termos de dor psíquica e que a pessoa não consegue enfrentar. Mas a minha questão que eu quero trazer para vocês é mais no sentido da chegada ao tratamento e querer ouvir de vocês a experiência, né, prática, porque, em geral, quem está, né, sob esse efeito da idealização da droga, né? A droga se torna como se fosse um objeto incorporado, disponível todo o tempo, né? Não funciona como traço, como sustentação, como uma identificação estruturante, não, né? Ela é outra coisa. Então, a demanda em geral, porque a pessoa idealiza a droga como alívio, tudo, né? Não, é difícil que seja da pessoa, né? Em geral, a família ou o entorno começa a ficar preocupado, né? Ou a família quer, né? Então, como se trabalha isso na experiência de vocês, essa não demanda do drogadito,
né? E que acho que ter uma família que se sensibiliza e que está preocupada e que quer trazer para tratamento já é assim meio caminho andado, né, para isso. Mas eu queria ouvir como é que se trabalha, como é que na experiência de vocês essa idealização, né, da droga, a não demanda de tratamento. Às vezes a pessoa tem que ir obrigada, faz internação compulsiva, né? Esse tipo de situação, né? E tinha mais alguma coisa que eu ia dizer, mas agora não estou me lembrando. Mas mas era para ouvir vocês mais disso, né? Essa não demanda se transformar numa demanda própria, né? Isso, eu ia dizer que na série, por exemplo, a questão do pai, né, do alcoolismo do pai não ser negado, não ser falado, então houve uma dificuldade também da mãe, né, deles, de tornar isso um problema, né? E por que será que ela também não consegue tornar isso um problema e querer levar esse marido para tratamento, né? Obrigada. Eu não sei, na minha clínica, a experiência que eu tenho com transtorno de audição é já recebendo as famílias ou casais, onde isso está sendo vivido. E aí tem o efeito tóxico também nas relações, não é, de conviver com alguém com este tipo de problemática, que é muitíssimo sofrido e desgastante. O que faz a adesão, né, são tratamentos muito difíceis, não quero dizer que sejam fáceis. O que faz a adesão, eu acho que é quando se põe em marcha um trabalho de família, vai se desconstruindo, né, uma ideia do porta-sintoma e ele como o problema, ou como o causador da perturbação. E assim como naquela breve sessão vai aparecendo uma série de outras questões que, né, vão se botando luz, vai se dando sentido, vai se desintoxicando, e isso tem um efeito, né? E cada um vai se pensando, né? Por isso que eu gostei tanto, eu não botei toda a sessão de família, né, mas o Randall tem um piti, assim, terrível, briga, né. Mas depois, quando isso é retomado, e quando a pessoa se pensa também, né, desde essa experiência, né, e isso, de novo, coloca em trabalho de vínculo, quer dizer, se possibilita sair, né, de um tipo de relação também tóxica, isso que a Vera falou. Outra coisa que é super estudada também é a situação de codependência, né? O fulano tá... ele pegou, roubou meu carro. Como roubou o carro? Mas onde é que estava a chave? Ficou despendurada aqui. Mas como ficou despendurada? Mas ele estourou meu cartão de crédito. Isso é comum. Mas como estourou o cartão de crédito? Mas por que ele estava... Esse tipo de... que essa é a comunidade de negação, né? Isso é produzido em conjunto. E isso é essencial para se poder trabalhar, né, uma outra forma de estar junto, né? Sim. Se esse não é um aspecto que facilita a adesão, que é exatamente tirar de cima desta pessoa, desse paciente, esse o principal problema, né? Porque na cena da sessão de família, tão bonito quando a analista questiona por que ela cita a falta do pai naqueles e não nele, porque propriamente dito ele está ali. Então, por isso ele precisa estar nesse lugar destituído de si próprio, porque ele está representando quem não está. E o interessante é que o menino que teoricamente que é adotado, ao ocupar o lugar de ideal da mãe, ele não tem esse mesmo vazio, né? Então, por isso que eu acho que esse é das formas de tirar de cima disso, quando o trabalho é individual, como tu estava falando,
ele é um trabalho, a gente acaba esperando do paciente que ele tenha essa própria capacidade reflexiva, enquanto que isso tem que se retornar lá, né? E tem outra questão, né? Se está se trabalhando com uma defesa tipo desmentida é uma defesa que não é intrapsíquica, ela opera no real. Então, como é que o analista vai enxergar? Não. Isso é capturado, né? O Penot trabalha isso bem, porque ele tem um trabalho na França com adolescentes psicóticos e na clínica dele eles só trabalham em grupo. Supervisão em grupo, terapia de grupo, terapia de família, além do enfoque individual, justamente por causa dessa ideia, que a captura do negativo, ela precisa de um dispositivo. Então, como é que tu vai trabalhar um tipo de aliança onde predominantemente se usa desmentido? Como um paciente vai armar a repressão se ele depende deste tipo de meio, desta relação familiar para sua sobrevivência? Não dá para jogar no Grêmio com camiseta do Inter, não dá. Como é que ele vai armar a repressão, fazer o retorno do desmentido, se o grupo todo está dizendo, olha o que a Kate disse, não, Kevin, isso não. E no trailer, ela dizia assim, você não fala da morte do pai, você não... Então, a vantagem de um dispositivo é que a gente é testemunha disso. E aí tu pega, não? Eu acho que uma das coisas bem importantes nessa situação é a questão de que normalmente, né, a criança e o adolescente, eles têm um nível de vulnerabilidade e eles são a bateria se foi. E quando se está trabalhando com o grupo familiar, no momento em que essa situação se deflagra, se alguém está usando o carro, usando o exemplo que a Ângela trouxe, alguém deixou a chave do carro à disposição, tu colocas também nesse cenário uma responsabilidade de todo o grupo. E eu acho que isso tem uma coisa extremamente importante, porque no momento que tu aciona a responsabilidade do grupo, tu também aciona a questão de vida desse grupo e de transformação, que é diferente de culpa. Né? Então, a responsabilidade, e é interessante porque eu não sei o nome dos personagens desses Us, porque eu não tinha visto a série. E aí, mas no momento que eles conseguem se haver com a dor, que cada um tem a sua dor, eles se irmanizam na dor. Né? E aí eles conseguem encontrar uma fratria, efetivamente, né? Bom, pessoal, apesar que o tema é dependência, a gente tem que cortar ela, né? E vamos ter que nos despedir. Queria agradecer a presença de vocês e principalmente queria agradecer tanto a exposição da Vera quanto da Ângela. Me deu uma vontade enorme de... Esse negócio de vínculo, eu acho que é contagioso. Então, eu queria agradecer a todos e convidar mais uma vez para a nossa jornada, que é daí, vocês já viram o nível, né? Então não percam. Então, uma boa noite, um bom fim de semana para todos. Eu vou passar a palavra para vocês para as despedidas, então, tá? Bom, eu quero agradecer. Tá. Quero agradecer, então, a presença de todos aqui, a presença do pessoal na telinha, agradecer a colega aqui, e ao César por ter conduzido esse trabalho, tá? Quero agradecer também a parceria, a escuta, sugerem para quem não assistiu, assista, dá muitos trabalhos interessantes, né? Por exemplo, a história de adoção, e a questão racial, daria assim um trabalho lindíssimo. Eu tenho outras cenas de
discussão do casal ali, que também dá outro trabalho. Eu aproveitei e selecionei muitos, então não dei spoiler do que o pai morreu, para quem não assistiu, por favor, assim.